Bom sábado para você. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos nós mais uma vez. Eu estou muito grato a Deus por essa semana, por ter vivido essa semana e, de certa forma, por ela ter terminado também, né? Não porque o fim é bom, mas porque o processo durante foi muito bacana. Eu gostei muito desses dias que eu passei aqui com vocês. Eu já falei no começo da semana quanto que eu gosto, né, da cidade, quanto eu gosto de Curitiba. Essa aqui, eu acho que na minha lembrança, é a primeira vez que eu prego em uma igreja em Curitiba. Essa semana aqui, foi a primeira semana de oração, a primeira vez que eu preguei em uma igreja em Curitiba foi essa aqui. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, além disso, de ter passado esses dias aqui com vocês, de ter comido, né? Me levaram a comer tanta coisa, a gente estava relembrando isso, fazendo uma linha de lugares por onde eu comi, casas por onde comi, foi muito bacana. Tem sido agradável, foi agradável cada um desses momentos. Então fica a minha gratidão aqui a vocês, a gratidão ao pastor Paulo, ao pastor BJ, ao pastor Adriano, por ter me dado a bênção de estar aqui com vocês nesses dias. Agradeço também àqueles que gentilmente me receberam em algum momento, em algum ambiente, aqueles também que decidiram, em algum desses instantes da semana, também compartilhar um pouquinho das suas histórias, das suas dores, das suas lutas, das suas reflexões. Em alguns momentos, a gente se reuniu também para pensar um pouquinho daquilo que a gente estava conversando durante a semana, e foi muito bom isso também. A gratidão também a todos aqueles que se envolveram durante a semana, né? Tanta gente para fazer a coisa acontecer durante a semana inteira e vir durante toda a semana. A equipe da estrutura, né, da igreja que mantém as coisas funcionando aqui, pessoal de transmissão, de som, de audiovisual, todo mundo que manteve a coisa funcionando, né? O Ministério de Louvor. Então, a gratidão a todos vocês. E é isso. Eu sei que eu estou falando para um monte de gente que não esteve aqui durante a semana, mas talvez acompanhou durante a internet. Acompanhou durante a internet, não, né? Acompanhou na internet. Mas também eu sei que eu estou falando para um tanto de gente que não acompanhou na internet, que está vindo talvez hoje, que não acompanhou nem o sábado passado, ou só acompanhou o sábado e esse. Então você que talvez não teve muito interação, ou não soube muito daquilo que aconteceu durante a semana, esse momento agora, esses próximos 2 minutinhos que eu vou falar, não é para você, tá bom? É para quem esteve aqui com a gente durante a semana e para quem esteve imerso um pouquinho naquilo que a gente viveu. Porque eu quero só recapitular algumas coisas e talvez vai fazer mais sentido ainda para aqueles que acompanharam com a gente durante a semana. Se você não acompanhou, você pode acompanhar depois na internet, vai lá assistir os vídeos se quiser também, se não quiser você é livre, está tudo certo. Acho que algumas coisas precisam ficar claras para a gente ir para o nosso último tema. Nós aprendemos algumas coisas bem importantes. O tema da semana foi que venha o reino. E a gente entendeu que o reino de Deus é a presença do Rei, é a presença do Cristo. Cristo é a chegada de Cristo, é a chegada do reino. A gente viu também que nós somos, você e eu, somos filhos e filhas amadas de Deus e nada vai mudar isso. Nada. Nós entendemos ainda que a experiência no reino de Deus, a compreensão e a percepção do reino de Deus é resultado de alguém que nasce de novo para uma vida guiada pelo Espírito. Entendemos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar o reino deve ser a nossa prioridade e Deus se responsabilizará por todas as nossas necessidades. Entendemos ainda que nós podemos e precisamos urgentemente desapegar da necessidade de buscar a felicidade, de ser feliz a todo custo. Nós não precisamos fazer da nossa vida uma corrida atrás de felicidade. Nós entendemos isso e entendemos que podemos, ao desapegar disso, podemos desapegar agora a uma outra coisa. Podemos desapegar ao fato de que a razão da nossa vida, o propósito da nossa existência pode ser viver apenas para a glória de Deus. Isso tudo entendido, ainda ontem, através da celebração da Santa Ceia, pensamos um pouquinho sobre a abrangência da graça de Deus e que no reino de Deus, o símbolo do reino, a força do reino não está no poder, não está nos decretos, não está nas imposições, não está na ordem. A força do reino está num Cristo crucificado, mas que ressurgiu, que está à direita de Deus e que em breve voltará para nos buscar. E uma outra coisa que você deve ter aprendido e ouviu bastante semana é que você é livre. Você é livre. Você é livre para esquecer tudo que você ouviu essa semana.
Você é livre para se recusar a ouvir aquilo que você poderia ouvir hoje de manhã. Você é livre simplesmente para desligar um botão aí em você e entrar em qualquer bolha de pensamento que surgir na sua mente e ir embora com essa bolha. Você é livre. E você é livre também para ouvir. Você é livre agora, nesse momento, para abrir a sua Bíblia também, em 1 Coríntios capítulo 6, que é o último texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, é a primeira passagem, a gente ainda vai ler algumas outras, mas essa é a primeira passagem é a passagem básica dessa manhã. Eu quero fazer 2 desafios para você antes da leitura do texto. O primeiro desafio é que talvez hoje à tarde, já que a gente falou tanto sobre o reino de Deus, o meu primeiro desafio é que você hoje à tarde tome um tempo para ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. E em oração, você ao ler Mateus 5, 6 e 7, escolha talvez dois ou três elementos do texto que podem servir de desafios para você para essa semana. Você lê lá o texto, capítulo 5, 6 e 7, e tente encontrar no Sermão da Montanha algumas mudanças, alguns progressos que você pode fazer, coisas que você pode mudar na sua vida, coisas que você pode começar a implementar, maneiras de pensar e atitudes que você pode implementar na sua rotina para essa semana. Leia o texto e pense em como é que esse texto pode ganhar vida na sua vida, como é que ele pode afetar o seu modo de vida nessa semana. Então fica essa proposta para você. E uma outra proposta que eu gostaria de fazer é para que talvez você se organize para, durante esse mês, ou até o final do ano, não sei, ler um livro muito especial, que é o livro O Maior Discurso de Cristo, que é o livro de Ellen White, e que é um comentário a respeito de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. Se no Evangelho nós temos a apresentação do Cristo, nas cartas de Paulo nós temos a explicação do Cristo. Jesus é apresentado no Evangelho, Jesus é apresentado como quem Ele é no Evangelho, mas a sistematização de como aquilo que Cristo faz funciona na nossa vida, isso é apresentado por Paulo. A gente pode definir dessa maneira. Nos Evangelhos nós temos a apresentação do Cristo, mas em Paulo nós temos a explicação do Cristo. E é por isso que a gente vai para 1 Coríntios tentar entender um pouquinho dos efeitos desse reino na nossa vida. E para isso eu quero convidar você a ler 2 versos bem incômodos, que não falam das pessoas que fazem parte do reino, mas daquelas que ficarão fora do reino. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Ou não sabeis, vocês, que os injustos não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Um texto onde Paulo gasta alguns tempinhos para apresentar aqueles que ficarão de fora do reino de Deus. Aqui o que ele está falando? Ele está falando que essas pessoas, elas estão fora do reino, e do reino consumado elas estarão fora. Deixa eu só explicar isso mais uma vez, porque isso precisa ficar claro. O reino de Deus foi inaugurado com a chegada de Cristo aqui na terra. Quando Cristo chega, ele inaugura o reino em sua plenitude é algo que está por vir, o reino consumado, o reino como sendo um reino único, não dividido, o reino como sendo um reino soberano, é o reino que está por vir, por ocasião da volta de Cristo, e então por conseguinte, depois de 1000 anos, a destruição total do mal. Esse é o reino que está por vir, e o reino em sua versão consumada. O reino inaugurado começou com a chegada de Cristo, e o reino é inaugurado na vida da gente quando a gente abre o coração da gente para Jesus. Quando você abre a porta da sua casa para que Cristo entre, quando você abre a porta da sua vida para que Cristo entre e se assente no trono da sua vida como Senhor e como soberano da sua vida, o reino de Deus então está inaugurado na sua vida, ele está iniciado na sua vida. Nós vivemos esse reino e nós entendemos que agora Paulo está falando que essas classes de pessoas, essas pessoas descritas no verso 9, no verso 8 e no verso 9, elas estão então, verso 9, verso 10, elas estão fora do reino hoje e estarão também fora do reino no porvir. O que Paulo está falando e qual que é a grande questão em 1 Coríntios capítulo 6? Coríntios é uma igreja extremamente complicada, uma igreja extremamente desafiadora. Se você olha para a igreja onde você frequenta, seja aqui ou seja qualquer outra, e você fala, nossa, a nossa igreja deve dar um trabalho, você não faz ideia de como era a igreja de Coríntios. A igreja dos Coríntios era uma igreja extremamente desafiadora, e eles, ao mesmo tempo que tinha muita gente extremamente radical,
que pesava a mão em algumas coisas, eles tinham uma classe de pessoas também extremamente libertinas. A doutrina da salvação, a doutrina do Cristo era algo tão confuso na cabeça deles. Quem era Jesus? Como vivem aqueles que abraçaram a Jesus? O que a gente tem que fazer? Tinha gente lá dentro que não acreditava na ressurreição, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Você tinha gente lá dentro que estava vivendo em pecados completamente absurdos, estavam sendo vistos como coisas simples. É dito, por exemplo, do caso de um homem que está dormindo com a esposa do pai. E todo mundo sabe, e está todo mundo assim, ó, vai que é tua. A paz, está todo mundo em paz com isso. E agora, além disso, era uma igreja onde as pessoas brigavam muito. E eles brigavam muito, e eles começavam, de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, eles encontravam problemas entre uns e outros, eles encontravam confusões entre eles, e o que eles faziam? Eles iam diante dos juízes, eles iam diante das autoridades da cidade, das autoridades civis, para tentar resolver o problema deles. Era isso que eles faziam. Então a gente briga aqui, e aí, não, está muito difícil esse negócio. Eles levavam então para as autoridades civis. E aí, então Paulo chega e diz o seguinte: alguma coisa está errada com vocês. Vocês foram assimilados pelo reino, vocês entraram em contato com Cristo, vocês se renderam à soberania de Cristo. Agora, vocês estão toda hora brigando entre vocês, e não bastando vocês estarem brigando, quem tem que resolver o problema de vocês são os injustos. Quem está resolvendo o problema de pessoas que são herdeiros do reino de Deus é gente que não tem parte no reino. Você tem noção disso que está acontecendo? É disso que Paulo está falando. Se você acompanhar o texto e olhar aí em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer o versículo 4: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês têm um problema entre vocês, então o irmão A tem um problema com o irmão B. E aí vocês têm uma comunidade enorme e vocês não conseguem resolver os problemas de vocês. Vocês não conseguem ajeitar as coisas, vocês não conseguem lidar com as diferenças de vocês, e isso é tão intenso que vocês precisam se valer de alguém que não tem os mesmos princípios, de alguém que não tem os mesmos valores, de alguém que não conhece a Cristo, de alguém que não se rendeu a Cristo para resolver o problema de vocês. Essa é a pergunta de Paulo. E eu quero deixar bem claro aqui que Paulo não está condenando se em algum momento a pessoa leva à justiça esse ou aquele. O que Paulo está dizendo é que é uma derrota. Ele vai falar exatamente disso. Ele vai falar que é uma derrota. No versículo 7: o fato de existir entre vós demandas já é completa derrota. O simples fato de vocês estarem tentando ganhar um do outro, o simples fato de vocês estarem tentando ganhar para ver quem é que tem razão, o simples fato de vocês estarem em disputas entre um e outro, o simples fato de vocês estarem olhando para a igreja e tentando pensar em quem é que vai ter uma fatia, quem é que vai ficar com a outra, o simples fato de vocês entre vocês estarem brigando, isso já é uma derrota para o reino. O reino já está dividido quando isso acontece. Agora, além de vocês estarem vivendo em demandas que não eram necessárias, vocês ainda estão se valendo de pessoas que não são do reino, que não têm parte no reino, para decidir o que é melhor para vocês. Paulo, ele vai dizer o seguinte, se você continuar lendo, ele vai falar no versículo 8: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. No versículo 7 ele vai fazer a pergunta: por que não sofrem vocês antes da injustiça? Porque na cultura do reino de Deus, e isso é um negócio muito complicado, e eu vou usar essa expressão na cultura do reino de Deus algumas vezes ainda hoje. Na cultura do reino de Deus, se você tem que escolher entre ser prejudicado e prejudicar, no reino de Deus a escolha é por ser prejudicado. No império de César, a gente escolhe prejudicar. Nos domínios do príncipe desse mundo, nós escolhemos levar vantagem. Nos domínios do reino de Deus, se eu tenho que escolher entre ser prejudicado e prejudicar alguém, eu sofro dano. Se eu tenho que escolher sofrer a injustiça ou que o outro sofra a injustiça, eu sofro a injustiça. No reino de Deus, na cultura do reino de Deus, eu opto pelo meu prejuízo para que o outro não seja prejudicado. Mas aí eu volto naquilo que eu já falei. Mas aí então eu vou ficar, mas aí eu passo por bobo. No reino de Deus a gente não se preocupa com a nossa reputação. Mas as pessoas vão achar que eu sou um tolo.
No reino de Deus, a aprovação e a opinião, o que o céu pensa de nós é mais importante do que as pessoas que estão ao nosso redor pensam a respeito de nós. E aí então Paulo fala isso. Ele está dizendo basicamente o seguinte: vocês se tornaram justos e agora vocês têm pessoas injustas que estão organizando a vida de vocês. E aí então que ele entra no verso 9. E ele vai falar o seguinte: olha, vocês estão lançando mão de gente que está fora do reino para resolver o problema de vocês, de gente injusta. Porque justo na Bíblia não é alguém que faz certo e errado. O justo na Bíblia é aquele que aceitou a justiça de Cristo para si. É aquele que aceita que Cristo faz justiça por mim e em meu lugar, e a minha justiça não tem a ver com as minhas obras que eu produzo de bem, não tem a ver com minhas boas obras, mas tem a ver com a obra maravilhosa de Cristo. E aí então ele vai descrever pessoas que não herdarão o reino. E aí existe então a descrição: os idólatras, os impuros, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas. Só parando um pouquinho aqui, que tem duas palavras que nos incomodam bastante, e esse texto tem sido usado amplamente, de uma maneira um tanto quanto errada. Aqui nesse texto está dizendo o seguinte: nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Deixa eu só parar aí, eu vou abrir o parêntese para descrever esses dois termos, e depois a gente segue a vida. O texto está dizendo que algumas pessoas ficarão fora do reino de Deus, e aí está de forma bem clara e explícita: nem sodomitas e nem efeminados. O que são efeminados e o que são sodomitas? Em primeiro lugar, a tradução do texto por efeminados é uma tradução que não capta aquilo que Paulo queria dizer. Porque na nossa cabeça, o efeminado é um homem que tem trejeitos femininos. Não é isso que o texto está falando. Não é dessa pessoa que o texto está falando. O texto não está dizendo que alguém, por ter trejeitos femininos, que um homem, por ter aparência, ou por ter um gestual feminino, ou por incorporar para si, às vezes, características, não é dessa pessoa que está sendo descrita. Não é essa pessoa que está sendo descrita. Quem está sendo descrita nos efeminados e nos sodomitas? A palavra para efeminados é uma palavra do grego, que é a palavra malakoi, e ela representava e indicava um homem, principalmente o homem, que numa relação homossexual assumia no intercurso sexual, na relação sexual, a postura passiva. Entende? Então o efeminado é esse homem que em uma relação homossexual é passivo. O sodomita é o homem que numa relação homossexual assume a postura ativa. Então, está sendo descrito essas duas pessoas. Não está sendo descrito aqui o homossexual fora da prática da homossexualidade. Entende? Não está sendo captado aqui, pelo texto, como condenação, como não sendo herdeiro do reino, um homossexual que não está na prática da homossexualidade. O problema na Bíblia, a questão na Bíblia, não é aquilo que você carrega como natureza, como tendência. O problema na Bíblia é como essa tendência ela vai repercutir nas suas ações. Na Bíblia, vou dizer um outro negócio, talvez seja um pouquinho mais complicado. Na Bíblia, por exemplo, a Bíblia não entende, não dá para a gente dizer que um homossexual não entrará no reino de Deus. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que alguém, na prática da homossexualidade, terá que, em algum momento, nos confrontos com a palavra, nos confrontos com Deus, entender um novo caminho. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, porque pode ser que tenha alguém aqui que tenha as suas lutas com isso. Ou você conhece alguém que tenha as suas lutas com isso. Deixa eu dizer uma coisa bem de coração para você. Você que tem as suas lutas com a sua sexualidade, você que olha para si e se vê com uma orientação homossexual, ou ainda não está bem certo disso, ainda é algo que está muito nebuloso para você e você sofre com isso, eu vou lhe dizer duas coisas. Primeira delas, você pode viver uma experiência com Deus a despeito daquilo que você carrega como tendência dentro de você. Você não precisa arrumar toda a sua vida para começar uma caminhada com Deus. Se você está aqui, tem as suas lutas com a sua sexualidade, com a sua orientação sexual, você pode viver uma caminhada e uma experiência com Deus começando hoje, a despeito daquilo que você carrega dentro de você. Fato número 1. Fato número 2. O que virá dessa relação com Deus? Como Deus vai conduzir essa relação? O que vai acontecer depois? O que você terá que mudar? Não se preocupe com isso agora, porque o seu problema agora é começar a caminhada. Sua necessidade agora é começar a caminhada. E se no meio da caminhada tiverem as quedas, sempre haverá tempo, espaço e lugar para recomeços. Sempre.
Porque se isso vale para mim que sou mentiroso, se isso vale para mim que tenho as minhas tendências ruins, quanto mais não vale para alguém que tem qualquer outro tipo de tendência que de alguma maneira está distante daquele que foi o ideal pelo qual Deus, da maneira como Deus nos criou. Certo? Podemos seguir? Então vamos seguir o texto. Depois dessa descrição de Paulo, ele vai falar de tudo isso. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essas pessoas, elas estão vivendo em um outro ambiente. Essas pessoas, elas estão vivendo no mesmo mundo que os coríntios, mas elas estão vivendo regidos por uma outra cultura, por uma outra norma. Existem valores, princípios, existe uma maneira de vida, um modo de vida contrário ao reino, que faz com que essas pessoas não sejam parte do reino agora e nem serão parte do reino por vir. Essa é a situação delas. E aí então ele continua dizendo no verso 11, mas tais fostes alguns de vós. Ele começa dizendo, vocês eram assim também. Vocês eram gente que não fazia parte do reino. Vocês eram pessoas que também não tomavam parte do reino. Vocês eram gente com uma cultura de morte. Vocês eram gente com a cultura do reino de César. Vocês eram gente com cultura do reino do príncipe desse mundo. Mas vocês eram assim. Vocês foram lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus. Ele diz, vocês lavaram-se. Lavar é a experiência do batismo. Lavar é a experiência do novo nascimento da água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos. Vocês foram lavados, vocês foram santificados. E essa talvez seja um dos termos mais importantes da gente até conseguir captar essa manhã. Nós entendemos santificação muitas vezes como uma obra que nós fazemos. A santificação é uma obra que primariamente começa em Deus. Porque santidade não é conquistada, santidade é conferida a nós. Você não é santo porque você faz tudo certo. Você não é santo porque parou de comer isso ou parou de comer aquilo. Você não é santo porque parou de vestir isso ou parou de vestir aquilo. Você não é santo porque você incorporou atitudes boas. Você é santo porque um Deus santo lhe declara santo. Porque um Deus santo começa, nós fomos santificados, porque Deus é a obra que Deus começa em nós. E Ele então nos propõe um caminho que só é possível ser vivido pelo poder do Espírito, pela atuação do Espírito. Vocês foram santificados. E então diz, vocês foram justificados. Ele está falando de injustiça todo o tempo. Olha, vocês estão indo atrás de gente injusta, vocês estão se comportando como injustos, os injustos não herdarão o reino de Deus, mas vocês que eram injustos hoje, através de Cristo, foram declarados justos. O que Paulo está dizendo é que existem essas duas classes. Uma classe de gente, preste atenção, existe uma classe de pessoas injustas que estão vivendo segundo a cultura desse tempo, desse mundo e a cultura do príncipe desse mundo. Existe do outro lado um outro grupo que está vivendo agora sobre uma cultura nova, sobre um novo modo de vida. E Paulo está contrastando esses dois. Vocês se reúnem como comunidade, vocês estão juntos como comunidade e agora vocês estão sendo regidos pelo modo de vida, pela cultura do reino de Deus. Vocês não podem deixar mais que a cultura vigente desse tempo, que o modo de vida desse tempo continue dominando vocês. Vocês eram de uma cultura de injustiça, vocês foram trazidos para uma cultura de justiça. Vocês estavam em uma cultura de morte, vocês foram trazidos para uma cultura de vida. Vocês estavam em uma cultura de impureza, vocês foram trazidos para uma cultura de santidade. Vocês estavam em uma cultura de gente impura, agora vocês estão numa cultura de gente lavada. Vocês estavam na cultura de gente que apenas existe, agora vocês estão numa cultura de gente que tem vida de verdade. Vocês eram da cultura do príncipe desse mundo, agora vocês são da cultura do reino de Deus. Vocês eram servos de César, agora vocês são servos de Cristo Jesus. É uma mudança diferente, é uma cultura diferente. E talvez esse seja o maior incômodo da gente, talvez esse tenha sido o seu maior incômodo durante essa semana. Porque nós falamos de algumas coisas que nos desafiam profundamente. Quem aqui acompanhou a semana? Esteve aqui vindo com a gente? Já que vocês levantaram a mão, vou perguntar então, né? Quantos aqui acompanharam a semana? Quantos aqui vieram todos os dias? Ou acompanharam todos os dias pela internet, pelo menos, mas acompanharam a semana todos os dias? Legal. Tem uns aí no alto. Vocês estão bem aí em cima? Que bacana vocês aí no alto. Não tinha nada para falar, só isso mesmo. Só queria falar que é legal vocês aí em cima. Nós somos desafiados, eu não sei se você, eu digo para você que aquilo que eu compartilhei com vocês são desafios que têm impactado a minha vida. Ontem, no almoço, estava falando com o pastor, com o pessoal que estava almoçando com a gente, com o Andrei, com o pastor BJ e com o Tavela, e tanto eu quanto o pastor BJ, a gente estava comentando que a gente foi descobrir
descobrir com efeito em nossa vida a graça de Deus faz pouco tempo. Eu fui descobrir como é que a graça funciona para mim. Pregar sobre a graça eu sempre preguei. Acreditar na graça eu sempre acreditei. Mas entender ela funcionando na minha vida, isso é algo que não deve ter muito mais de 3 anos. Esse é meu 11º ano como pastor da Igreja Adventista. E é uma descoberta que valeu na minha vida recente. Então, quando eu falo para você dessa coisa de ser o filho amado de Deus, da glória de Deus e tudo mais, são coisas que têm impactado a minha vida e eu sei que desafiam você também, porque me desafiam também. Porque é completamente contrário daquilo que a gente entende. A gente ouve desde quando a gente nasce que a coisa mais importante desse mundo é ser feliz. E aí vem a Bíblia e diz para a gente que não é. A gente passa o tempo todo entendendo que a razão da nossa vida tem que ser as pessoas que nós amamos, tem que ser o sucesso. E aí vem Deus e diz: a razão da sua vida é a minha glória. A gente passa todo o tempo entendendo que a gente tem que conquistar o amor das pessoas. E aí vem Deus e diz o seguinte: meu amor já está conquistado por você antes de você nascer. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Nós entendemos que ter o controle sobre todos os nossos passos é a maneira de a gente ver bem. E a gente tem que planejar, tem que ter agenda, tem que ter cronograma. E aí vem Deus e diz o seguinte: aquele que nasce no Espírito é guiado pelo Espírito. O vento sopra onde quer, Deus vai levar você para onde Ele quiser. E isso é completamente contrário. E essa cultura do reino de Deus, esse modo de operar do reino de Deus é tão diferente. Como é que eu posso assimilar essa cultura? Por que assimilar essa cultura? E como assimilar essa cultura? No texto existem 2 sugestões de como viver isso. A primeira sugestão que existe no texto, de como assimilar a cultura, está no verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeira coisa que Paulo está falando, para você que quer viver o reino, para você que quer viver imerso na cultura desse reino, primeira coisa que você precisa entender: isso é resultado de uma decisão voluntária. Não é por assimilação, não é por convivência simplesmente com as pessoas, não é por vir à igreja todos os sábados, não é por estar em casa assistindo um culto que você vai conseguir assimilar a cultura desse reino. Assimilar a cultura do reino é uma decisão voluntária de se levantar em nome do reino de Deus em terras de César. É uma decisão voluntária. É uma escolha que a gente faz todos os dias. É a escolha que você não tem incorporado em você porque você assistiu uma semana de oração. Deus seja louvado porque você veio essa semana. Mas se você não renovar as suas decisões na semana que vem, não vai adiantar muita coisa. É uma decisão que a gente faz. É uma decisão de olhar para esse mundo e dizer o seguinte: eu não vou operar dessa maneira. É uma decisão que tem a ver com mulheres que olham para esse mundo, que olham para uma cultura sexista, que olham para ideologias feministas, que olham para ideologias machistas também, porque tem tanta mulher machista. Talvez existam mais mulheres machistas do que feministas. E olham para esse monte de ideologias, olham para esse monte de confusão e escolhem não simplesmente abraçar uma ideologia, mas escolhem abraçar a cultura do reino de Deus e serem mulheres que vão ser conhecidas não simplesmente porque abraçaram essa ou aquela ideologia, porque estão vivendo esse ou aquele movimento, mas porque estão no movimento do reino de Deus, estão no movimento da causa de Deus, estão no movimento onde as pessoas são valorizadas não por gênero, mas elas são valorizadas porque são filhos e filhas amadas de Deus. Quando as pessoas concordam comigo, elas são filhas de Deus. Quando elas não concordam comigo, elas continuam sendo filhas amadas de Deus. Tem a ver com homens que numa cultura que privilegia o machismo, tem a ver com homens que numa cultura que privilegia a ascensão do homem sobre a mulher de todas as maneiras, numa cultura em que privilegia um homem que ele está liberado para fazer o que ele quiser, numa cultura que privilegia um homem ser adúltero, que privilegia um homem ser desonesto. São homens que olham para essa cultura e decidem ser homens segundo o coração de Deus, porque eles são cidadãos do reino de Deus. São jovens que olham para uma cultura libertina, que vão para a faculdade todos os dias, que olham para as vozes desse mundo, que estão em busca de sucesso, de progresso, que olham para esse mundo que se movimenta dessa maneira. São jovens que olham e estão com as emoções aflorando e que vivem todo o tempo querendo um culto emocionante, vivem querendo experiências espirituais emocionantes, mas que acima de tudo olham para essa cultura e decidem e resolvem ser orientados pela cultura do reino de Deus, um reino de Deus onde eu posso encontrar a Deus em silêncio. Eu não preciso das luzes, eu não preciso dos grandes eventos. Eu posso encontrar Deus no meu quarto, eu posso encontrar Deus no silêncio das minhas reflexões. São homens e mulheres que estão sentados nessa igreja, jovens ou velhos, pessoas que estão aqui hoje, que olham para uma cultura cristã vulgar,
onde a gente se contenta em viver o cristianismo apenas de vez em quando, onde a gente se contenta em ser pessoas que estão engordando com sermões bonitos, onde a gente se contenta em se esconder por trás de um terno e uma gravata, que estão olhando para uma cultura evangélica, e eu não estou dizendo nada contra o movimento evangélico, mas uma cultura evangélica, de celebridades, uma cultura gospel, estão olhando para isso e estão desejando ter uma vida orientada pelo reino de Deus e a profundidade, a essência do evangelho, e não apenas a superficialidade do evangelho. É um povo, e guarde bem isso, que está olhando para uma bancada, às vezes evangélica, tentando ser César, e está dizendo dentro do seu coração: nós não precisamos que César nos dê espaço, porque o nosso espaço é o rei do reino que nos dá. Sabe por quê? E eu vou dizer uma coisa muito clara: nós precisamos nos relacionar bem com todas as pessoas, com todos os poderes, mas nós chegamos onde chegamos, como igreja, como movimento do Cristo, debaixo da oposição, e chegamos onde chegamos. Todo o sucesso que nós conseguimos, todas as bênçãos que obtivemos, foram muito mais resultado do movimento que se opõe a César do que o movimento que se abraça a César, do movimento que compactua com César. Mas é uma decisão voluntária que você tem que tomar todos os dias. Só que apenas não é uma decisão voluntária. É uma decisão que você precisa entender uma outra coisa sobre essa assimilação da cultura do reino. E aí vem o verso 20 do texto que termina: fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você pode ler depois o texto todo. Paulo agora está falando de uma coisa importante, ele está falando do glorificar a Deus. A gente falou sobre isso na quarta-feira. O que é o glorificar a Deus? Glorificar a Deus é quando eu contemplo a Deus e quando eu reflito a glória dele. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, 2 Coríntios 3, 18, que foi o texto que nós lemos na quarta-feira, que nós somos transformados de glória em glória. É um processo. Talvez você ouviu coisas durante essa semana e você falou: nossa, isso é muito difícil. E aí vem agora Paulo e está dizendo para você: é de glória em glória. É um processo. É uma caminhada constante. Você não vai mudar tudo na sua vida do dia para a noite. Você não vai aprender tudo sobre o céu, tudo sobre Cristo do dia para a noite. Você não vai saber tudo o que você precisa e não vai conseguir fazer todas as mudanças que você quer do dia para a noite. E quando a gente quer fazer mudanças radicais do dia para a noite, geralmente essas mudanças, elas duram do dia para a noite. E a gente quer abraçar o mundo, e a gente quer: não, agora eu vou ser todo diferente. A gente faz uma lista, aquelas listas de começo de ano, sabe, que a gente faz? De resoluções, de promessas que a gente faz para Deus. Deus, não, eu nem sei se Deus fica lendo muitas promessas que a gente faz, viu? Que a gente faz lá umas resoluções, que agora eu vou fazer assim, e a gente constrói todo um... E aí vem, agora Paulo está dizendo para mim e para você: é de glória em glória, é um processo, é uma constante. Entender esse movimento de assimilar a cultura do reino de Deus como sendo um processo é importante. Sabe por quê? Porque eu preciso entender isso na minha vida para que eu tenha um pouco mais de paciência comigo mesmo, para que você tenha um pouco mais de paciência com você, mas principalmente para que você tenha um pouco mais de paciência com os outros. Você tem uma experiência com Deus e os outros têm a experiência deles. A gente não pode ficar tomando os outros como termômetro. Às vezes a gente faz isso. A gente olha: ih, esse pessoal aí está muito ruim. Eu já passei deles já. Ó. Já parei de fazer isso, já parei de fazer aquilo. Olha o que esse povo está fazendo, olha o que eles estão falando, olha onde eles vão, olha o que ele... E a gente começa a enumerar. Os outros não são termômetros para a gente. A experiência deles é a experiência deles, a sua experiência precisa ser sua, e você precisa entender que você precisa crescer de glória em glória. Mas também a gente não pode se tornar régua para os outros. Que a gente olha para a gente mesmo e aí olha para os outros e fala o seguinte: você precisa chegar onde eu estou. Você precisa fazer aquilo que eu faço. Você precisa orar do jeito que eu oro. Você precisa ler a Bíblia do jeito que eu leio. E todos esses nossos esforços de normatizar, de classificar, de prescrever como deve ser a caminhada e a apropriação e a assimilação dessa cultura, geralmente elas acabam frustrando as pessoas, porque eu não consigo viver a mesma experiência que você. Eu tenho uma história completamente diferente da sua e você tem uma história completamente diferente da minha. Deus fala com você através da sua história. Deus tem se revelado a você de uma forma diferente como Ele se revela a mim. E às vezes a gente fica naquela coisa, né? O fulano lá parece que ele ouve a Deus, eu nunca ouvi.
E aí você fica querendo a experiência do outro, porque você acha que se você tiver a experiência do outro, você terá os mesmos resultados que ele. Não. Por que o fulano lá parece que ele ouve a Deus todo o tempo e eu não ouço? Por uma razão bem simples, talvez. Pode ser porque você não está ouvindo mesmo. Mas a outra razão, sabe qual é? Porque talvez você não precise. Ah, mas eu queria tanto. Quando você confunde desejo com necessidade, você geralmente traz para você a possibilidade de se frustrar. É a experiência de cada um. E a pergunta última. E eu termino com ela, por quê? Por que assimilar esse reino? Se você está meio cochilando agora, acorda, senta direitinho e olha para esses últimos minutos. Por quê imergir nessa cultura? Por que querer o reino? Você foi feito por Deus, para a glória de Deus e para viver com Deus para toda a eternidade. Não sei se você já fez, talvez, não sei como é que foi para você, se em algum momento você já fez uma viagem para um outro país. Quando a gente vai viajar para um outro país, a gente tem todo um processo. Eu me lembro que esses tempos atrás, fui convidado para fazer uma semana de oração, uma semana de evangelismo, para uma comunidade internacional em Munique. E é uma comunidade de gente de várias nacionalidades. Tem brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, angolanos, romenos, italianos e um monte de gente. E aí, vamos, né? Beleza. Os alemães são muito gentis e não pedem que a gente tire visto. Então, já é um problema a menos. Mas eu me lembro que ao ir para lá, fui eu e a minha esposa, e a Flávia, e eu simplesmente pensei, tá, eu vou me preparar aqui, comecei a me preparar para as coisas que ia viver. Mas a Flávia, ela resolveu se preparar de uma outra maneira. Ela começou a descobrir tudo o que ela podia descobrir sobre a Alemanha e sobre Munique. Ela sabia tudo. Tem gente que viaja assim, né? Tem gente que viaja simplesmente assim, vai ao acaso. Chegou, a gente vê o que faz. Tem gente que chega no lugar e é uma enciclopédia do lugar. E eu lembro quando nós estávamos indo viajar, todo o tempo eu olhava para a Flávia, ela estava pesquisando alguma coisa ou descobrindo alguma coisa. O que comer, o que não comer, onde comer, o que não fazer, como não tratar as pessoas, como tratar as pessoas. Eu não sei se tem alguém aqui, deve ter provavelmente alguém aqui de descendência, de ascendência alemã. E eu me lembro que eu tenho uma coisa, sou muito do toque, mas alemão não. E a Flávia falava para mim, no primeiro dia, eu lembro que terminou a semana, primeiro dia cumprimentando as pessoas, eu lá, efusivo, né? Porque tinha muitos alemães ali também, e eu efusivo, que bom que você veio, né? Willkommen, e eu lá falando meu alemão todo errado, e recebendo as pessoas, e aí a Flávia só me deu um cutucão, eles não gostam de abraço, você tem que tocar um pouco menos. Eu, tá bom. Para ela ir viajar, ela entendeu que ela precisava, para que a experiência dela nesse lugar fosse mais agradável, para que a experiência dela nesse lugar fosse melhor, ela precisava entender como funciona. Eu estou indo para a Alemanha, então preciso entender como o alemão funciona. Eu preciso entender o que ele come, eu preciso entender o que ele gosta, eu preciso entender o que ele fala, eu preciso entender como ele age. Nós estamos indo para uma viagem. E no reino para onde nós estamos indo? Para o reino onde nós estamos indo. Grande parte das coisas que nós conhecemos como sendo o modo natural de vida não vão funcionar lá. Deus não vai colocar dentro do céu alguém que em algum momento não queira esse tipo de realidade. O reino por vir já começou. A realidade do reino de Deus já começou. Assimilar, imergir a cultura do reino de Deus aqui e agora é o caminho, é a maneira para a gente chegar no céu ambientado.
O reino é a presença do Cristo. E o que mais de importante tem lá no céu é a presença do Cristo. João capítulo 14, verso 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu não sei se tem alguém aqui que recebe muita gente em casa. Tempos atrás foi um pessoal lá do NASP, onde eu fui pastor, eles foram lá para o IAP. Foram visitar, foram cantar lá. E aí uma galera ficou lá em casa. Mas assim, eu perdi o controle da minha casa. Eu falei, ó, tá a chave aqui, vão se virando. Aí num dia eu cheguei em casa, no sábado à tarde, eu ia entrando nos lugares e ia saindo gente. E abri a geladeira, o rapaz falou, não, fecha que eu estou dormindo. Oh. Tinha muita gente em casa, e eu não sei. E agora eu olho para Jesus dizendo o seguinte, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Isso é muito legal. Isso é muito legal pensar o seguinte, Jesus está fazendo uma casa onde tem lugar para todo mundo, não vai ficar superlotado, não tem problema de a gente chegar, olha, eu acho que é melhor a gente parar de pregar um pouquinho, porque eu acho que já deve estar meio sobrecarregado. Não, tem espaço para todo mundo. E a gente olha para isso e fala, como vai ser maravilhoso ir para um lugar onde a gente tem um espaço, onde a gente cabe, onde ninguém fica sobrando, vai ser maravilhoso isso. E aí Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não mais existirá, a dor terá sido passado. Além de ter espaço para todo mundo, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais separação, não tem mais a gente sendo mutilado pelas dores desse mundo, não tem mais a gente sofrendo, eu vou perder o meu emprego. Amém por isso. Porque diante de Cristo não tem por que eu pastorear ninguém. Se o bom pastor estará entre nós, se o supremo pastor estará entre nós, você que é profissional de saúde, trabalhe o máximo que você puder trabalhar aqui, porque lá não tem o que você fazer. Amém. Você que trabalha cobrando as pessoas, amém, que também você não vai ter trabalho lá. Você que vive tentando resolver pendências das pessoas, também você não tem trabalho lá. E o que a gente vai trabalhar? Vamos chegar lá e descobre, tá bom? A gente chega lá e descobre. E vai ser isso. Só que a gente esquece de duas coisas muito importantes nesses dois textos. João capítulo 14 fala, e eu vou preparar lugar. Por que eu vou preparar lugar para vocês? Para que onde eu estou, vocês estejam também. Apocalipse capítulo 21, antes do verso 4, tem o verso 3 e diz, e Deus mesmo estará com eles, ele será o tabernáculo, Deus habitará com eles. A grande coisa do céu, a grande maravilha desse novo reino, não é isso tudo que a gente às vezes pensa. Porque geralmente a gente pensa no céu como o seguinte, eu não vou mais precisar. Tem uns que são assim, né? Não vejo a hora de chegar no céu para não precisar mais trabalhar. Engano seu. Porque o trabalho foi dado para o homem antes do pecado. É possível que continue depois que o pecado for embora também. Eu quero ir para o céu porque eu quero reencontrar as pessoas, eu quero conhecer os heróis bíblicos. Amém por isso. Eu também tenho vários que eu quero conhecer. Tem alguns que eu quero ter uma conversa um pouquinho mais demorada. Eu quero poder encontrar alguém que viveu antes de Cristo e ouvir a experiência dele e ele ouvir a minha que vivi depois da cruz. Olha que sensacional que vai ser isso. Encontrar alguém que levava vez após vez um animalzinho para ser sacrificado e eu vou contar para ele que eu vivi a minha vida inteira sem precisar sacrificar nenhum animal porque o sangue de Cristo havia me libertado de todo o pecado. E que o mesmo sangue que me levou para lá, o levou também. Que a mesma graça que me salvou, o salvou também. Isso será maravilhoso. E a gente quer ir para o céu também porque a gente não quer sofrer. Não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais doença, não tem mais luto, não tem mais morte. Só que essa não é a melhor parte do céu. Eu quero ir no céu porque eu quero andar nas ruas de ouro. Deve ser bem bonito. Mas vai cansar em algum momento. Você vai chegar lá e falar, nossa, rua de ouro. Depois de uns 2 anos, rua de ouro. Eu quero, porque eu quero ficar lá, eu quero voar. Tem gente que fala voar, né? O que é voar? Aí em algum momento você vai falar assim, você vai falar, nossa, eu estou voando. Depois temos que falar, deixa eu ir lá voar. Essas coisas cansam, em algum momento vira simples, em algum momento a gente incorpora e vai fazer parte da vida da gente. Você vai olhar a primeira vez e falar, nossa, Davi, você está aqui. Aí um dia Davi vai cutucar você, Davi, espera um pouquinho. Estou conversando. Porque essas coisas, em uma hora, a gente acostuma com tudo.
que tem de especial no céu? O que existe de mais excelente no céu? A plena presença de Deus. Por que isso? Sabe por quê? Eu não sei se já pensou nisso, a gente vai ver eternamente. Isso às vezes dá uma... Eu vou falar isso, eu vou compartilhar e você fica aí sofrendo com isso talvez. Isso dá uma bugada na minha cabeça aqui. Eternamente. Quando eu saio de férias de 30 dias, eu já não sei mais o que fazer. Viver eternamente. Quando eu penso que eu tenho que trabalhar 35 anos, eu fico pensando, meu Deus do céu. Eternamente. Vai chegar uma hora que a gente vai ter conhecido todo mundo, vai ter conversado com todo mundo. E aí, o que tem de especial? O que tem de especial? Que a presença de Deus eterna estará conosco. O céu não é um lugar. O céu é o que é pela pessoa de Cristo Jesus, pela pessoa de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, porque ninguém pode preencher a eternidade a não ser um Deus eterno. O que nós vamos fazer por toda a eternidade não é conhecer as maravilhas do céu. Por toda a eternidade nós vamos viver para conhecer a Deus, porque é o único que tem algo para apresentar para a gente todos os dias durante toda a eternidade. Se você olha para o céu e pensa, nossa, em algum momento acho que eu vou ficar meio entediado. Sabe que esse é o pensamento de quem está subestimando a capacidade de Deus de oferecer novidade para a gente durante todos os dias da eternidade. Mas o que será que Deus vai apresentar para a gente todo dia? Ele. Mas será que tem coisa dele para a gente aprender todos os dias? Ele é eterno, entendeu? Vai ter coisa todo dia. Vai ter novidade todos os dias. A grande bênção do reino por vir é a presença do eterno. A grande bênção do céu é a presença plena de Cristo. E isso precisa motivar e mexer com o nosso coração. Isso precisa alinhar o nosso coração. Isso precisa fazer com que o nosso coração seja provocado, seja instigado a querer e a desejar o céu. Só que para a gente querer esse Cristo lá, a gente precisa desejá-lo aqui, agora. O que você precisa para começar a ver o reino é trazer Cristo para dentro da sua vida mais do que nunca. A sua rotina precisa ser marcada pelo Cristo com quem você vai viver eternamente. A sua rotina precisa ser marcada por encontros com Cristo, por encontros em nome de Cristo. Se Cristo não fizer parte da minha vida aqui, se a única coisa que eu quero no céu, se a minha maneira, se eu me relaciono com Cristo porque eu entendo que Ele é meu passaporte para o céu. Porque a gente fala que Jesus disse, eu sou o caminho, e Ele é realmente o caminho. E Ele é o caminho para onde? Ele falou, eu sou o caminho para o Pai. Só que Ele é o caminho, e Ele também é o final da caminhada. E aí tem esse ideal alto que a gente nunca vai alcançar. Tem um autor que fala das utopias, ele diz o seguinte, que a utopia, quando você está na direção dela, mais longe ela vai ficando. E é mais ou menos isso que acontece no nosso ideal de salvação, nosso ideal de conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu vou chegando perto dele, ele vai ficando maior. E eu chego mais perto, ele vai ficando maior. E eu chego mais perto, ele vai ficando maior. Por quê? Porque, eu vou usar uma expressão bem simples. Sabe o que é? O grande barato não é chegar. É não parar de ir. É não parar a caminhada. Hoje, tem duas pessoas que elas vão tomar a decisão pública de nascer no reino de Deus, de viver para assimilar agora como experiência de vida o reino de Deus. E nós teremos o privilégio de presenciar esse momento. Nós teremos o privilégio de viver essa experiência junto com eles, de compartilhar dessa experiência. Quero chamar, junto com o pastor Vitor BJ e junto com o pastor Adriano, a Juliana e a Daiane. A Juliana... Cadê a Juliana? Juliana, você é baiana, Juliana? Amém. É sorriso de gente baiana. Sorriso de baiano. Sorriso de baiano é gostoso. Está bem, Juliana? A Juliana está tirando foto. Então pode tirar foto. Depois a gente fica tranquilo. A Daiane está aí também. Tudo bem, Daiane? A Juliana, ela começou a estudar a Bíblia. E pela influência das pessoas que são adventistas, por influência de gente na vida dela, essa decisão de seguir a Jesus foi confirmada porque ela teve um sonho
da volta de Jesus. E nesse sonho ela e a filha estavam sendo levadas para o céu. A Daiane está aqui, e a Daiane é alguém que não tinha Bíblia em casa, nunca acreditou em Deus, nunca desenvolveu esse relacionamento com Deus. Mas no momento ela conheceu a Carol. Carol apareceu num momento difícil da vida da Daiane. E a Carol foi a extensão do reino. A Carol foi a presença do reino na vida da Daiane. E hoje ela pode tomar a decisão, depois de ter estudado a Bíblia. Ela se aproximou aí do pessoal de geração 48, da unidade de ação da 148, e agora ela está aí. Deus tem provado amor por ela tantas vezes, e hoje ela está aqui para provar que ela quer amá-la também. Juliana e Daiane, deixa eu olhar aqui para vocês. A Bíblia diz que a gente nasce para uma vida guiada pelo Espírito. Eu sinceramente não tenho como dizer para vocês no que vai dar essa vida de vocês aí. Vocês usaram a liberdade de vocês para escolherem amar Jesus, abraçar a Jesus. Eu sei que o amor de vocês, talvez vocês olhem para o amor de vocês e achem que o amor de vocês é imperfeito, ele é imperfeito. Mas Deus entende em você, Daiane, que existem em você as tentativas de amá-lo melhor. Deus entende, Juliana, que nos seus esforços por acertar, Deus está vendo que tem em você alguém que quer abraçá-lo e viver com ele. Hoje vocês nascem no reino de Deus. Você nasceu onde, Daiane? Curitiba mesmo? Você é paranaense. Então nós temos aqui uma baiana e uma paranaense, mas que hoje recebem mais do que nunca a nacionalidade do reino de Deus. Vocês são cidadãs do reino. Vocês são embaixada do reino. O coração de vocês é propriedade do reino. Vocês vão andar em lugares escuros, mas vocês levam consigo a luz do reino de Deus. Você sonhou com a volta de Jesus e ela será real. E o sonho que você teve se realizará. E você poderá dizer para Cristo e falar para Ele da gratidão que você sente porque Ele lhe alcançou, Ele abraçou. Daiane, é a mesma realidade para você. Você pode talvez não sonhar com a volta de Jesus, mas ela vai ser real. Pode ser que você nunca durma e feche os olhos e sonhe com Jesus voltando, mas de olhos abertos você vai vê-lo voltando. E Ele será uma realidade na sua vida também. Nesse momento, Daiane e Juliana, para que vocês vivam a experiência proposta por Cristo do novo nascimento da água e do Espírito, para que vocês vivam a realidade descrita por Paulo como sendo a morte para uma velha vida e a ressurreição para uma nova vida, para que assim como Cristo ressuscitou, vocês também vivam em novidade de vida, cumprindo a ordem de Cristo Jesus, para a remissão dos pecados de vocês, para que vocês tenham o reino pulsando dentro do coração, para que o Rei seja soberano na vida de vocês, para que vocês tenham uma vida guiada pelo Espírito e o nome de vocês esteja registrado no livro da vida do Cordeiro. Os pastores Vitor e Adriano as batizam nesse momento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado por isso. Quantos aqui já viveram essa experiência também em algum momento? Amém. Segunda pergunta, quantos aqui já viveram essa experiência, mas em algum momento deixaram que a velha vida renascesse e hoje desejam fazer um concerto com Deus mais uma vez? Quantos aqui entendem que hoje é tempo de você também colocar a sua vida nas mãos de Deus, como a Juliana e como a Daiane acabaram de fazer? Quem entende aqui que já esteve sob a influência do Rei do Reino, mas que decidiu usurpar o trono de Deus e se assentou nesse trono? Talvez você está sentado no trono do seu coração e hoje Deus lhe trouxe aqui, nessa manhã, para assistir esse batismo, para ver isso e para dizer também: Senhor, eu preciso me reconsagrar a Ti, eu preciso refazer o meu compromisso contigo. Quantos aqui hoje, você não precisa sair do lugar onde você está, mas eu queria que você, de alguma maneira, indicasse, levantando a sua mão, que você deseja consagrar a sua vida novamente a Deus, porque em algum momento você se perdeu pelo caminho, em algum momento você errou a rota, calculou a rota errada. Que Deus seja louvado por você, que Deus seja louvado pela sua vida. Oi, você está bem? Que bom. Você quer ajuda? Pronto. Dos pequenos é o reino dos céus.
Quantos estão aqui que não passaram por essa experiência? Quantos estão aqui que nunca viveram, na sua experiência de vida, um batismo, já adultos, já conscientes? Quantos aqui não são batizados, não foram batizados? Tem algumas pessoas. Deus te trouxe aqui para dizer para você que você precisa começar a fazer planos para que essa seja uma realidade na sua vida também, porque você precisa de uma vida nascida da água e do Espírito. Você pode estar dizendo, pastor, eu nem sei o que acabou de acontecer, eu nem estou entendendo. Procure alguém que possa lhe ajudar a entender, a assimilar essa informação e abraçar o reino. Hoje, a gente vai viver, porque a gente quer ver Jesus voltando, mas mais do que isso, a gente quer ver Ele chegando, a gente quer viver com Ele chegando no nosso coração mais uma vez hoje. Eu não sei das histórias de vocês, mas eu sei que Jesus precisa viver no meu coração, viver no seu coração. O lugar que interessa para Cristo não é um prédio. O lugar que interessa para Cristo não são as construções humanas. Não é uma casa de leis. O lugar que interessa para Cristo é o coração dos seus filhos e das suas filhas amadas. Deus está lhe chamando para ser do reino integralmente. Estou falando para alguns jovens que talvez estão a maioria de vocês está no segundo aí, né? No segundo andar. Eu tive o prazer de partilhar algumas refeições aí com vocês. Deixa eu dizer uma coisa de coração para vocês. Olha para cá agora. Nara, você está bem? Bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam viver o reino de Deus de verdade. E a vida nesse reino não é uma vida de tristeza, de pesar. Mas não é uma vida fácil. Vocês precisam viver o reino. Agora, aqui e agora. Tá bom, Gabi? Dá o joia aí, você entendeu? Tá bem. Talvez você está aqui hoje orando por alguém no seu coração que você gostaria que estivesse aqui. Que você gostaria também que abraçasse o reino de Deus. A gente vai orar por essa pessoa também. Mas hoje a gente vai orar porque tudo mostra que Jesus está voltando. E a gente quer ir para o reino, viver no reino para sempre. Amém por isso. Só que a gente não vai para o reino simplesmente. O reino começou, está sendo vivido por nós. E nós simplesmente vamos abraçá-lo em plenitude muito em breve. Mas o reino precisa começar aqui no meu coração. Antes do Gabriel cantar a música, tem um casal. Tinha um casal. Tara e Todd Stark. Um casal que saiu de férias com a filha, Taylor. E eles estavam nas férias, eles resolveram ir para uma viagem. E organizaram uma viagem e foram esquiar na neve. Como a gente faz aqui sempre, né? Eles resolveram ir com os filhos. E aí a família toda foi. Era a primeira vez que Taylor ia esquiar na neve. Você se lembra da primeira vez que você esquiou, né? Eu não lembro. Porque eu não lembro de coisas que eu nunca vivi. E eles foram, então, esquiar, a família toda. No segundo dia de férias, Taylor sofreu um acidente. E aquilo que era para ser umas férias maravilhosas se tornaram no pior período de férias da família. Taylor era uma menina de 12 anos que morreu esquiando na neve. Os pais foram com uma filha cheia de vida e voltaram num avião que embaixo levava o caixão da filha de 12 anos. Tara e Todd, depois de tudo, foram surpreendidos pela pergunta o que eles queriam fazer com os órgãos da filha. Eles falaram, vamos doar tudo. Vamos doar tudo. E naquele mesmo dia, depois dos procedimentos, os órgãos de Taylor começaram a ir para diferentes lugares, chegaram em diferentes pessoas. Eles estavam na costa oeste e viajou então, um coração delas viaja para a costa oeste. Eu falei que eles estavam na costa oeste. Eu falei oeste? Não importa. Estavam em extremos diferentes e o coração de Taylor sai de um lugar e viaja então. E vai encontrar uma moça chamada Patrícia. Patrícia era uma moça de perto dos seus 20 anos, que tinha uma doença de coração.
Ela estava com o coração enfraquecido, ela já não andava mais, ela já falava com muito esforço, ela já tinha interrompido toda a vida dela e ela estava lá, esperando um coração compatível, e o coração de Taylor foi compatível. E aí então o coração de Taylor viaja, é feita uma cirurgia, o transplante é um sucesso, e agora a Patrícia tem um coração novo. Durante as próximas semanas e meses de recuperação, uma das coisas que Tara, a mãe de Taylor, começou a fazer foi visitar as pessoas que haviam recebido os órgãos da sua filha. Ela vai então em viagem e vai visitar um pulmão. Ela viaja então e vai visitar alguém que recebeu as córneas. E ela começa uma viagem para visitar pessoas que estão com os órgãos da filha. E ela então chega na casa de Patrícia, toca lá a campainha. A mãe de Patrícia chega, já esperando. Elas dão um abraço demorado. É o abraço do encontro do luto com a vida, de uma mãe que perdeu e de uma mãe que ganhou, de uma mãe que estava feliz porque a filha agora estava se recuperando, e de uma mãe com o coração apertado porque nunca mais veria a sua, de uma mãe que recebe de volta em casa uma filha com oportunidades de vida, e de uma mãe que voltou para casa com uma pessoa a menos na sua vida. É um abraço com um monte de sentimentos. E aí, em determinado momento, a mãe de Patrícia diz para Tara se ela quer conhecer a filha. Ela vai até o quarto onde a filha ainda está se recuperando. Patrícia está lá, sentada, e ela começa a conversar. Ela começa a perguntar dos sonhos que Patrícia tem. O que você quer fazer? O que você quer viver? Que experiência você quer ter? Para onde você vai? E ela começa a falar. E aí no final da conversa, quando a conversa já está quase acabando, Tara já está indo embora, Patrícia surpreende então. Puxa da gaveta um estetoscópio e pergunta para ela se ela quer ouvir o coração. Você quer ouvir? Tara, surpreendida, fala que sim. E ela coloca o estetoscópio, coloca ali no peito de Patrícia e começa a ouvir o pulsar do coração. Que coração que estava pulsando? Que coração que Tara está ouvindo? O coração da filha. O quarto é de Patrícia. O corpo é Patrícia, os sonhos são da Patrícia, tudo tem a ver com Patrícia, mas o coração que está no peito dela pulsando é o coração da filha dela. Olha para cá agora e guarda uma coisa na sua cabeça, no seu coração. Aqueles que nascem no reino de Deus, em algum momento Deus pega um estetoscópio dele e coloca no seu peito. Mas no seu peito já não pulsa, no meu peito já não pulsa mais o meu coração. No meu peito Deus ouve pulsar o coração do filho dele. No meu peito pulsa o coração do rei desse reino. No meu peito pulsa o coração de Cristo Jesus. No seu peito não pulsa mais o coração do João, o coração da Maria, o coração do Antônio, o coração do... tanto nome que você quiser ter. Não pulsa mais o coração do Eduardo. No meu peito não pulsa mais o coração do Tiago. No meu peito não pulsa mais o coração do... No meu peito não pulsa mesmo, mas no seu peito não pulsa mais o coração do Gabriel. No meu peito pulsa agora o coração do Filho de Deus, o coração do Rei desse reino. O meu coração é um coração real. O meu coração é um coração coroado pelo Rei. O meu coração, Deus ouve pulsar dentro do meu peito o coração do Filho dele. E eu quero estar no momento, e eu quero que você esteja nesse momento também, quando a gente vai encontrar o Rei desse reino e vai dizer: Senhor, obrigado por ter colocado um coração novo dentro de mim. Obrigado por ter se assentado no trono do meu coração. O Gabriel vai cantar uma música que fala desse encontro. E essa música fala que um dos prazeres é olhar para Jesus, encontrar com Ele. Ouça a música. Pense em como é que anda a sua relação com o Rei, como você quer viver os próximos momentos. E a gente depois vai orar. Sem conseguir encontrar a plena salvação. Estamos sempre ocupados, desprezando o que é sagrado e sem ver que só queremos viver aqui no mundo, ficando imundos, perdendo a luz que é Jesus. E a salvação está em nossas mãos. Mas existe um
lugar que está sendo preparado pra gente, onde iremos viver para sempre. Não haverá mais dor nem rancor, lá reinará o amor. Pois os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Na promessa eu posso crer, meu Deus, que o meu lar já está pronto. Eu anseio pelo encontro onde nunca mais iremos nos separar, e para sempre viveremos para amar. Pois os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Na promessa eu posso crer, meu Deus, que o meu lar já está pronto. Eu anseio pelo encontro onde nunca mais iremos nos separar, e para sempre viveremos para amar. Não vou saber o que é sofrer e nunca mais eu vou chorar, pois eu estarei feliz em morar lá. Pois os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Na promessa eu posso crer, meu Deus, que o meu lar já está pronto. Eu anseio pelo encontro onde nunca mais iremos nos separar, e para sempre viveremos para amar. Não vou saber o que é sofrer e nunca mais eu vou chorar, pois eu estarei feliz em morar lá e poder olhar nos olhos de Jesus, o abraçar e dizer que para sempre ao seu lado eu irei viver. Eu te amo. Eu passei muito tempo da minha experiência religiosa querendo um céu onde Cristo é dispensável. Hoje a minha oração por mim e por você, olha a figura que bonita. A gente não sabe se vai ser assim exatamente, mas é o que a nossa cabeça consegue captar. O meu desejo é que quando eu olhar para Jesus, eu não sei quanto tempo vai demorar, porque vai ter muita gente para falar com Ele, mas eu não quero falar muita coisa. Eu quero sentir o cheiro. Sabe quando você olha para alguém e você não diz nada, mas o olhar fica se conversando? Eu quero essa experiência de poder me demorar no olhar dele. Se ele não me disser nada, e se eu não puder dizer nada para ele, eu não me importo de ouvir a voz, eu não me importo de falar nada para ele, eu não tenho mais nada para pedir. E se em algum momento da eternidade eu quero que ele conte como é que ele fez comigo. Porque eu não sou alguém que para ser salvo, eu não olharia para mim e acharia que eu valeria a pena. Eu quero que ele me conte como é que foi. Eu quero que ele me conte como é que foi no dia 18 de janeiro de 1985, quando eu nasci. Ele olhou para mim e falou o seguinte: eu vou junto. Eu quero isso. Eu não sei muito bem como é que vai ser. E a minha oração por mim e por você é porque se em algum momento da eternidade futura, que a gente não sabe tudo como vai ser,
Jesus olhar para a gente e falar o seguinte: olha, acabou. Não tem mais rua de ouro, não tem mais céu, não tem mais nada disso que vocês estão vendo aqui. Eu estou indo para um planeta deserto, sem nada. E eu quero dizer para o Senhor: Senhor, eu vou contigo porque o meu negócio não é o céu, o meu negócio é o Senhor. Eu vou contigo porque eu não estou aqui por causa do céu. Eu não estou aqui por causa de luz, eu não estou aqui por causa de sofrimento. Se o Senhor me levar para o lugar mais sombrio desse mundo, eu vou, porque o meu prazer é o Senhor. O meu prazer é a tua presença. O meu deleite é estar onde o Senhor está. Eu quero a tua presença. Se o Senhor vai me levar, mas pode me levar para onde for, a minha satisfação é que o Senhor esteja lá. Você está disposto a fazer essa oração hoje? Quero convidar você a ficar em pé. E a gente vai orar por isso. Para que a gente queira tanto Jesus, que quase não sobra espaço para a gente querer mais nada. Que a gente só queira aquilo que Ele quer. Eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos. E antes de orar, eu só vou descrever uma cena que eu gosto muito do livro Grande Conflito. E a cena é a cena onde Adão vai encontrar Jesus. Eu não sei se você já leu. Feche seus olhos aí e faz um quadro na sua cabeça agora, tá bom? O quadro é o seguinte, e você vai fazer como você quiser. Imagina a seguinte cena. Imagina um homem alto, grande. Esse é Adão. Jesus já voltou, já subiu todo mundo, está todo mundo lá no céu. Imagina, está todo mundo lá. E aí Jesus então está recebendo os cumprimentos e está empossando os príncipes agora desse novo reinado. O primeiro homem da fila é esse homem grande, que é Adão. E Adão olha, e a última vez que ele viu a Jesus, Jesus era diferente. E ele olha para Jesus agora, com uma estatura humana menor que a dele. E Jesus então passa uma coroa, coloca uma coroa. Adão abaixa a cabeça, Jesus está colocando uma coroa na cabeça de Adão. E quando Jesus tira a coroa, as mãos de Jesus passam pelo lado, voltam para perto do corpo dele. E Adão contempla nas mãos de Jesus as marcas. Adão tinha ouvido da história. Adão saiu do jardim ouvindo que Jesus teria que sofrer. Adão saiu do jardim sabendo que aquele que ele amava, aquele que o fez, teria que padecer e sofreria cicatriz no seu corpo. E Adão não tinha entendido muito bem, mas agora Adão vê as cicatrizes nas mãos de Jesus. E a reação de Adão é tirar a coroa. Ele tira a coroa, lança a coroa aos pés de Cristo e cai. É o último pranto. É uma dor de alguém que não precisava ter vivido tudo isso. E ele se lança aos pés de Jesus em tristeza, com o coração apertado por aquilo que ele causou. Jesus coloca as mãos no ombro de Adão e pede para que Adão se levante. Abre os seus olhos. Quando Adão levanta, Jesus chega para Adão e diz o seguinte: Adão, olha para trás. E Adão olha para trás e ele vê uma multidão de gente, de salvos e remidos. Jesus vai dizer para ele: Adão, você pode ter trazido essas marcas aqui, mas essas marcas ajuntaram todos os seus filhos aqui de volta. Está todo mundo aqui. Quando Adão olhar para trás, eu quero cruzar meu olhar com o dele. Quando Adão olhar para trás, que ele veja cada um de nós ali. Veja a nossa família, vejam as crianças dessa igreja, vejam os nossos amados. Que quando Adão olhar para trás, ele veja o reino com gente salva para viver eternamente no reino. Grande Deus e Pai, o nosso louvor a Ti, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós aceitamos o Senhor Jesus como Rei sobre a nossa vida. Nós rendemos a nossa vida ao senhorio e à soberania de Cristo. Nos entregamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, crendo em Tua promessa, pedimos agora que aquele que começou a boa obra em nós complete essa obra até o dia de Cristo Jesus. Pai, hoje eu entrego esses Teus filhos aqui, congregados, amados por Ti, em Tuas mãos. Eu entrego em Tuas mãos os pastores que o Senhor confiou a eles, que sejam instrumentos para pastorear em Teu nome. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, cada um desses que aqui está, com as suas lutas e dores. E eu me coloco também junto com eles, porque eu tenho as minhas lutas e as minhas dores. Pai, nós queremos o Senhor Jesus reinando no nosso coração. Nós queremos que no nosso coração pulse o reino de Deus.
Nós queremos aprender da cultura do reino. Nós queremos assimilar a cultura do reino. Nós queremos incorporar a cultura do reino a cada ação da nossa vida. Nós queremos inundar o nosso dia com Cristo. Nós queremos viver inebriados pela Tua presença. Nós queremos acordar de manhã e que nosso primeiro pensamento seja Cristo. E antes de dormir, a nossa última voz, nosso último erguer da voz seja para Cristo. Nós queremos, Senhor, nós não sabemos se é possível viver todos os dias nossa vida na Tua presença, constantemente. Nós não sabemos se é possível orar sem cessar, como a Tua palavra diz, mas nós queremos fazer da nossa vida uma experiência para tentar viver isso todos os dias. Nós queremos que o nosso trabalho seja uma parte do Teu reino. Nós queremos que a nossa escola, quando a gente chegar na nossa escola, que o Teu reino chegue junto com a gente. Que quando a gente for amanhã para o almoço da família, que o reino vá junto com a gente. Que quando a gente andar pelas ruas de Curitiba ou de qualquer outra cidade, que o Teu reino vá junto com a gente. Que a luz maravilhosa de Cristo brilhe onde a gente estiver. E que não seja nossa, que não seja o nosso nome, que não seja a nossa glória, mas que seja a Tua glória para todos sempre. Querido Deus, nós queremos encontrar com Cristo muito em breve. Pai Santo, cria em nós um compromisso tão grande com o Teu reino, e tão grande com Cristo, tão grande contigo, com as Tuas promessas. Através do Teu Espírito faz nascer em nós uma dependência tão grande de Ti, que o nosso maior desejo seja o Senhor Jesus. Para que quando a gente chegar no céu, a gente se deslumbre com tudo, mas o nosso olhar se encante com a pessoa de Cristo Jesus. Pai, hoje nós oramos, dedicamos a nossa vida a Ti. Queremos viver o reino aqui, aguardando o reino que está por vir, hoje e sempre. Em nome de Jesus, o Rei do reino. Amém.